A salvação é para todos ou somente para alguns? Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa e esse é o programa O que diz a Bíblia. E hoje nós vamos tratar de um assunto instigante, um assunto importante. Será que a salvação é para todos ou somente para alguns? A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, Jesus diz assim: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus aqui está falando de Judas Iscariotes. Será que Judas Iscariotes poderia se arrepender? Bem, a Bíblia diz que ele era filho da perdição, que ele nasceu para isso. Se eu digo que Judas poderia se arrepender, eu vou ter alguns problemas aí. Por exemplo, a segunda carta aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, se você puder acompanhar o texto bíblico comigo, você vai ver que está escrito assim, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, no seu versículo 3, diz assim: Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o anticristo, ele pode se arrepender? Será que ele pode se arrepender? A Bíblia o chama de filho da perdição, como também chamou e chama Judas filho da perdição. Se nós dissermos que o anticristo pode se arrepender, então as escrituras não vão se cumprir naquilo que está determinado a ele fazer. Isto é muito claro. Um outro detalhe que eu tenho visto algumas pessoas fazendo alguma confusão é que o filho da perdição, o anticristo, não é Satanás. Ele é um homem. Ele é um homem, ele não é Satanás. Satanás é uma pessoa no sentido daquilo que ele faz. Ele pensa, ele arquiteta, ele maquina, não é somente uma influência do mal. Existem pessoas que pensam que Satanás é somente uma influência maligna. Não, Satanás é uma pessoa nesse sentido de vontade própria de fazer as coisas. Mas o anticristo, a Bíblia diz que ele é filho da perdição, que ele tem que fazer essas coisas, porque as escrituras têm que se cumprir. Então, nós vemos que esse processo existe algo que Deus determinou a respeito de pessoas e pessoas. Entendendo de uma forma mais ampla, nós vamos ali para Romanos 9, no capítulo de número 9, a partir ali do versículo de número 13, diz assim: Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Será que houve injustiça da parte de Deus de ele dizer aqui que ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú? O próprio Deus usando a Paulo diz assim: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus, ele é soberano. A soberania de Deus está acima do meu desejo, do seu desejo e do nosso achômetro. Nós temos que ter uma teologia bíblica, não uma teologia que seja uma teologia lúdica para agradar a todos de uma forma universal, de uma forma que o ego do homem seja massageado. Deus, ele quer mostrar o seu amor na palavra, nos seus procedimentos, mas Deus também quer mostrar a sua ira. Inclusive ele diz assim, no versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Não depende de quem quer, mas de Deus. É Ele quem decide tudo isso. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É Deus que endurece o coração, para que o homem não entenda as coisas do próprio Deus. É Ele quem faz isso.
Versículo 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem resistiu à vontade de Deus? Como nós podemos resistir à vontade de Deus se Ele é soberano, se é Ele quem manda em todas as coisas? E o versículo 20 nos fecha dizendo: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para discutirmos com Deus? É Ele quem determina todas as coisas. Nós podemos ver então que esta questão da predestinação dos escolhidos, a Bíblia fala amplamente sobre essa questão. A Bíblia mostra. Agora, essa questão da predestinação dentro da Bíblia, dentro do arminianismo, existe também um conceito da eleição dos predestinados. O grande problema é a forma como é interpretada essa predestinação dentro do arminianismo. Por exemplo, dentro do arminianismo, a graça ela é chamada graça preveniente. Por que graça preveniente? Porque o entendimento que existe é que Deus olhou no corredor da história e viu que aquela pessoa lá na frente, um dia, ela ia aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, mediante aquela atitude, aquele ato da pessoa de receber a Cristo, Deus o elegeu para ser salvo. Quais são os problemas aqui? Primeira pergunta: quem colocou esse corredor para que Deus pudesse ver que a pessoa está recebendo a Cristo no futuro? Segunda questão: se Deus está vendo que a pessoa aceitou a Cristo por uma vontade própria, por um ato dele, já logo a salvação não é pela graça, mas ela é meritória. Ela é meritória. Um terceiro problema que existe aí: se Deus viu que a pessoa ia receber a Cristo como Senhor e por isso salvou, a pergunta que vem é: aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui uma passagem bíblica interessante que diz assim aqui no Evangelho de Mateus, para que a gente possa estar analisando esse caso. Mateus, no seu capítulo de número 11, versículo de número 20, diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Bem, se Jesus está dizendo que estas cidades, ele sabia que iriam se arrepender, por que não os salvou? É o mesmo caso. Se Deus salvou no corredor da história aquele porque ele sabia que ia aceitar Jesus, por que não salvou aqui? Continua o versículo 22. E contudo vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Versículo 23. Olha que interessante. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então Deus sabia que Sodoma iria se arrepender se tivesse acontecido os milagres que ali aconteceram. Mas na verdade Deus não queria. Há uma soberania de Deus. Vamos olhar para os filhos de Eli. 1 Samuel, lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, lá no versículo de número 24. Ou 22, por assim dizer, onde fala sobre os filhos de Eli. A Bíblia diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Versículo 23. Disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. O pai, Eli, estava falando com os seus filhos, para eles se arrependerem, para eles não fazerem um erro. Eli estava tentando consertar a vida deles. O versículo 25 diz assim: Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por eles? Ele estava ensinando os seus filhos, dizendo: olha, se vocês errarem e vocês procurarem em Deus o arrependimento, Deus lhes será por árbitro, mas pecando contra Deus, quem vai lhes ajudar? E o texto diz assim,
no versículo, continuando no versículo 25, diz: entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles não ouviram a voz do pai porque Deus os queria matar. Deus determinou isso. As escrituras tinham que se cumprir de acordo com a deliberação de Deus, não é de acordo com a nossa. Nós podemos ver que existem decretos de Deus. Se nós voltarmos para Mateus, lá no capítulo de número 26, o versículo de número 54, Mateus, capítulo de número 26, e no versículo 54, nós vemos quando Jesus está sendo levado na condição já de preso, e no versículo de número 52 diz assim, melhor dizendo: então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Versículo 53, acaso pensas que não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo, olha, eu poderia evitar esse momento, eu poderia rogar ao Pai e viriam aí 12 legiões de anjos para evitar esse mal aqui. Mas no versículo 54 ele diz: como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Havia um decreto de Deus a respeito disso. A crucificação de Jesus era um decreto. Não havia modo de não acontecer. O próprio Jesus falando sobre isso. Se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos os decretos de Deus aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, a crucificação de Jesus envolveram estas pessoas, políticos, pessoas influentes, Herodes, Pilatos, todos eles participaram desse processo. E mesmo sendo predestinados a fazerem isso, eles não estão isentos da culpa. Nós costumamos dizer que Deus faz apesar de, para quê? Apesar do pecado, apesar do erro, Deus na sua soberania usou este mal, usou este erro deles para que os seus propósitos fossem realizados. Deus continua sendo santo, mas eles, mesmo dentro desse propósito de Deus, são responsáveis por tudo o que aconteceu. Bem, nós pensamos então, como pode ser isso? É a soberania de Deus. No capítulo 6, lá de Isaías, nós vemos que Deus chama o profeta para ele estar pregando a palavra, e ele diz, olha, esse povo vai ouvir a sua pregação, eles vão escutar você pregando, mas não vão dar ouvidos. A Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías, versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus disse para Isaías, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e atender ou entender com o coração e se converta e seja salvo. Sabe onde é que esta palavra aqui se harmoniza? Lá com o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu vou ler para você, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, você tem esse mesmo texto. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus está falando sobre a lei da semeadura, ou a parábola do semeador, melhor dizendo, a parábola do semeador. E no capítulo 4, no versículo 3, ele começa falando, eis que um homem saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves comer, outra caiu em solo rochoso, onde a terra não era pouca, logo nasceu, visto que não se aprofundara na terra, saiu porém o sol e queimou,
porque não tinha raízes, secou-se. Ele vem falando sobre o destino destas sementes. E obviamente aqui ele está falando, esta semente simboliza a palavra que é pregada, e estas situações representam os corações, o coração da humanidade dos homens. O versículo 10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, desta parábola. Versículo 11, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Jesus está falando isto. Como que nós vamos nos levantar contra isso? Como nós podemos questionar a respeito da sua soberania? A salvação, ela é plena, ela é completa, porém restrita. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala de predestinação do começo ao fim. O Senhor Deus tem os seus. Paulo vem dizendo para pregar a palavra naquela cidade que havia ali muito povo, não todos. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala de mundo, ele não fala de todos os homens do mundo. Todo mundo não quer dizer todos os homens do mundo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Você que é crente, você está no maligno? Eu estou no maligno? A igreja está no maligno? Não. Então não está falando de todos os homens do mundo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Será que todos os ímpios aí fora têm convicção do pecado, da justiça e do juízo? Será que o Espírito Santo de Deus falou? Ora, quando se fala de todo mundo, não está falando de todos os homens do mundo todo. Não está falando isso, está falando de um grupo. Está falando daqueles ao qual Deus determinou na sua soberania. A questão do pecado, nós podemos entrar. Alguém pode dizer assim: bem, se eu sou um predestinado, então eu posso pecar à vontade porque eu não vou para o inferno. Bem, a Bíblia não ensina isso. E se você pensa assim, provavelmente você não é um dos tais. Você é um joio no meio do trigo, porque o crente em Jesus, o que ele deve para Deus é a gratidão pelo fato de ter sido salvo e ter sido um dos escolhidos. A nossa condição, antes de nós conhecermos a Jesus, era seguir o diabo. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, é uma rica oportunidade para você ler esse texto bíblico, talvez você nunca tenha lido. Diz assim em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Escute uma coisa, a fé, ela não pode preceder o novo nascimento. O morto não pode ter fé. Ele não consegue ter fé porque ele está morto. Deus desperta a pessoa e a leva a Jesus. Por isso que Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. A intelectualidade humana não permite que ele venha conhecer quem é Deus, que ele queira Deus, porque nós nascemos nessa condição, mortos em delitos e pecados. Romanos, capítulo de número 3, diz assim, Romanos, capítulo 3, fala da seguinte maneira, no versículo de número 9, que conclui: temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Conclusão, o homem ele não tem condição de buscar a Deus se Deus não o tocar, se Deus não o chamar. Aquele que é chamado, aquele que é predestinado, aquele que é salvo, ele não tem prazer no pecado.
porque há uma mudança na vida dele. É aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 17. Aquele, pois, que está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você que é salvo, você não tem prazer em cometer pecados de dolo, pecados intencionais, pecados arquitetados. É óbvio que no nosso dia, no coloquial, nós pecamos. Por isso que a primeira carta de João, se você puder também acompanhar comigo, primeira carta de João, no capítulo de número 1, 1 João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7, diz assim, olha só: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmo nos enganamos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. Todos nós que somos salvos continuamos pecando porque temos natureza pecaminosa. Mas não pecamos com pecados de dolo, o intencional. Por que isso? Porque se nós formos na mesma carta, 1 João, no seu capítulo de número 5 agora, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo de número 16. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida, e aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso, ou por esse, digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não há para a morte. Veja bem, há uma separação aqui do que é pecado para a morte e do que é pecado não para a morte. O que é um pecado para a morte? São os pecados constituídos de forma dolosa. E outra coisa, o pecado para a morte aqui é somente para o crente. O ímpio não comete pecado para a morte, porque ele já está morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual. Então aqui está falando de pecado na carne. Por exemplo, de morte na carne, a morte literal na carne. Por exemplo, Ananias e Safira, eles cometeram um pecado para a morte. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se Deus estivesse tratando a igreja hoje, como tratou na época ali de Ananias e Safira, atrás de cada igreja teria que ter um cemitério. Atrás de cada igreja teria que ter um cemitério. Mas concluindo a questão, versículo 18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso quer dizer, no gerúndio, aquele que é nascido de Deus não tem prática dolosa de pecado. E se tem, três coisas acontecem aqui. Primeira, ele não é crente. O crente não tem prazer em pecar. O crente ele não tem prazer em cometer pecados de dolo. O crente ele não tem prazer, ou ele não tem coragem de enfrentar a autoridade e a santidade de Deus. O que ele sente por Deus e por Jesus é gratidão por ter sido salvo. Então essa conversa de dizer, o camarada, porque ele é calvinista, porque ele tem certeza da salvação, então ele pode pecar. Isso é uma conversa fiada. A Bíblia não ensina isso e nenhum salvo, sabendo que é salvo, tem prazer em pecar. Ele não faz isso. E se ele fizer, primeiro, ele não é crente. Segundo, a espada pode pesar na vida dele, como aconteceu com Davi. E em terceiro, Deus pode recolhê-lo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Agora, que existe predestinação, que a Bíblia fala sobre os predestinados, ela fala. Em outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais. Mas por enquanto é o que basta. Que Deus te abençoe. Louve a Deus, glorifique a Deus por você ser um filho de Deus escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo. Esse é o programa O que diz a Bíblia e eu sou o pastor Cláudio Rosa.